Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Viviane Matos, sou professora de português e espanhol do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a competência 4, inclusive essa segunda parte, tá bom, da competência 4, em que nós estudaremos um pouco sobre os elementos conectivos, em especial as conjunções. E eu vou tratar também a respeito da questão da repetição e da inadequação no que diz respeito à competência 4. Se você não viu o primeiro vídeo, aconselho que você veja, porque aí você vai conseguir fazer melhores conexões entre o conteúdo desse vídeo com o conteúdo do primeiro vídeo desse tema, tá bem? Lembro também que nós já conversamos sobre a competência 2. Nós conversamos sobre a análise temática, a construção do repertório sociocultural na redação do Enem, estudamos um pouco sobre a legitimação desse repertório e da pertinência ao tema. Então, se você tem interesse de entender um pouco mais sobre a competência 2, você pode dar uma voltinha aqui no nosso perfil do Pré-ENEM e procurar esses vídeos também, certo? Bom, como em todas as aulas, eu sempre procuro conversar um pouco com vocês sobre o que é exigido do estudante na redação do Enem. Como nós estamos tratando da competência 2, eu trouxe aqui o nível 5 para a gente analisar, certo? Também já fiz isso no vídeo anterior, mas eu gosto de sempre reforçar, porque eu acho que um estudante preparado é aquele que vai para a avaliação sabendo o que é cobrado dele. Então, se você não faz a mínima ideia de como você vai ser avaliado, como que você vai se preparar para uma prova tão importante, tá? Então, para a gente ter em mente, o que diz respeito a esse nível 5, que nesse caso vale 200 pontos, eu vou aqui destacar para vocês mais uma vez, tá bem? Muito bem. O que é exigido no nível 5 da competência 4? Presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos, raras ou ausentes, né? De preferência ausentes, repetições e sem inadequação. É basicamente isso que é exigido de você na competência 4 da redação do Enem. No primeiro vídeo, nós trabalhamos a questão teórica, um pouco, do que é a coesão, trabalhamos a questão do rebuscamento dos elementos coesivos e trabalhamos também como utilizar as classes gramaticais, os substantivos, pronomes, numerais, advérbios, para construir um texto ricamente coeso, certo? Que é a exigência da competência 4. Nessa aula, nós vamos trabalhar especificamente com as conjunções, que são, nesse caso, é um conjunto de elementos extremamente importantes para construir o sentido do texto. Sempre lembrando que o nosso alvo é construir um texto que faça sentido para o leitor avaliador, nesse caso um texto que ele chegue às mãos do leitor e seja compreensível, porque isso vai mostrar que você tem domínio do texto dissertativo argumentativo e apresenta domínio das 5 competências da redação do Enem, tá bem? No vídeo anterior, eu deixei um desafio para vocês de tentar identificar nesse trecho do livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, alguns conectivos, tá? Eu não dei a resposta no vídeo anterior, portanto, se você não viu o vídeo e muito menos fez a atividade, você pode dar pausa ainda e tentar fazer essa atividade antes de ver as respostas, tá? Bom, então vou analisar o texto com vocês e logo em seguida a gente já passa para o tema de hoje. O que trata o texto, né? Como eu falei, é um trecho de uma obra literária. No trecho diz assim: não obstante, ao lado dele, a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada, de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente acentuando-se. Esse é o texto. Assim, de cara, a gente, se você não tem costume de identificar as formas, as estratégias de coesão,
talvez você não encontre tantos elementos coesivos, mas eu vou mostrar para vocês aqui que eles estão presentes e que eles são muito importantes para evitar uma repetição desnecessária no texto. Então, o primeiro elemento coesivo que nós temos aqui, esse de tipo argumentativo, é o não obstante. Nós não o estudamos ainda, mas ele faz parte do tema que nós vamos tratar hoje, tá bom? Não obstante, ao lado dele, a crioula roncava de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas, esse mais também é um elemento coesivo. Mas João Romão nem dava por ela. Aqui a gente tem dois elementos que se interrelacionam. No caso, quando ele trata dele, porque supostamente já foi mencionado anteriormente no texto, esse dele aqui também é o João, que é o personagem que está sendo mencionado nesse trecho, certo? E nós temos outro também. Quando ele trata por ela, nesse caso, ele está tratando da crioula. Então, ao invés de ele repetir ao lado de João, mais João, ele preferiu o dele para substituir o nome próprio João. Ao invés de repetir crioula, né, dava pela crioula, ele decidiu, nesse caso, fez essa escolha textual de substituir crioula pelo pronome pessoal ela, evitando uma repetição desnecessária, certo? Continuando, só que ele quem? Esse ele também é o João. Veja que João aqui já foi repetido duas vezes, sem necessariamente ter a necessidade de repetir o mesmo termo. Então, esse dele é referente a João, o ele também é referente a João. Só que ele via e sentia, só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível, vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance. Ao alcance de quem? Ao alcance de João. Então, esse seu alcance aqui também trata-se de João, lentamente acentuando-se. Olha, aqui ficou bem claro, né, como os elementos coesivos, eles são essenciais para a construção do texto, organizado, rico, coesivamente falando, né, um texto claro, sem que, quando você repete muitos termos, principalmente se eles estão perto, esse texto ele tende a ser empobrecido, né? O avaliador vai olhar e vai achar que você não conhece as estratégias de coesão, sendo que você conhece, eu tenho certeza absoluta, porque nós utilizamos essas estratégias de coesão diariamente na nossa vida, mas a gente não se dá conta. Por exemplo, agora eu acabei de usar uma conjunção. Eu disse, mas a gente não se dá conta. Mas usei uma conjunção adversativa aqui para poder fazer uma conexão entre a frase anterior e a que eu disse depois. Então, isso é um elemento coesivo, tá bom? E nós vamos, nessa aula, tratar um pouco a respeito da questão da repetição e, em seguida, tratar das conjunções, tá bem? Eu vou dar algumas dicas de como vocês podem utilizar para evitar, inclusive, a inadequação do uso das conjunções, que é algo que acontece comumente e evita que os estudantes alcancem, né, a nota máxima, que é um 200, na competência 4. Então, vamos lá. Repetição. Na aula anterior, eu, inclusive, mencionei a vocês que a repetição no todo, ela não é ruim, tá? Obviamente que num texto tão longo como um texto de 30 linhas da redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, pode ocorrer de você repetir palavras. Isso não é um crime, gente. Você pode repetir. O que não pode acontecer é o excesso de repetição. O que não pode acontecer é, se você tem várias possibilidades para não repetir, por que você opta por repetir? Claro que tem alguns termos que eles são mais escassos em termos de sinonímia, né? São mais escassos em termos de encontrar sinônimos que deem para substituí-lo. Mas outros não, outros são bem interessantes de você procurar termos. Basta você ter paciência e procurar termos que eu substitua. Então, existe a repetição, que é promotora de ideias, que promove o avanço das ideias e permite a fluidez da leitura. Tem repetição que pode acontecer, a repetição
ajuda na fluidez da leitura. Só que, na maioria das vezes, eu confesso, a repetição ela tende a ser inadequada. Torna o texto truncado, né? O que é o texto truncado? Aquele texto que a leitura não flui de forma alguma. Empobrecido, porque repete muito as mesmas palavras e atrapalha a fluidez da leitura. Então, é esse tipo de repetição que a gente deve evitar. Aqui eu trouxe um texto para vocês, eu não sei se vai dar para vocês lerem bem, vocês podem dar um zoom, tá bom? Aí na tela. Mas aqui, esse texto ele apresenta os dois tipos de repetições. A repetição que é benéfica e a repetição que não é tão interessante para um texto dissertativo argumentativo. A gente vai ler e eu vou tentando mostrar para vocês, tá bom? O controle de dados na internet é um fato negativo para as pessoas que utilizam o meio digital nas mais diversas áreas. As sugestões de conteúdo estão diretamente relacionadas ao problema. E, sendo assim, devem haver medidas para solucionar o impasse. Muitas pessoas utilizam de aplicativos, sites, redes sociais para se interarem de diversos assuntos, tais como notícias econômicas, políticas, esportivas, artísticas, culturais e culturais, né? Porém, muitos destes sites começam a induzir o usuário a conteúdos semelhantes ao seu gosto, ou que muitas pessoas estão acessando, mantendo-o restrito a um grupo seleto de informações. Se o usuário for acomodado a essas indicações, irá conhecer, então, informações pré-selecionadas. O lado negativo disso é que pessoas com esse perfil só irão conhecer uma visão política ou termos musicais do momento a vídeos, meios vistos no país. Está um pouco truncado aqui, não é o texto ideal, assim, não é o melhor exemplo de uma redação com a nota 400 na competência 4, mas a título de exemplificação é uma redação excelente. Vejam, eu marquei de lilás, inclusive já estava marcado aqui, pontilhado, pessoas, ó, 2, 3, 4 vezes ele utilizou o termo pessoas. Só um momento, gente. 4 vezes ele utilizou o termo pessoas. Gente, eu poderia substituir o termo pessoas por outra opção? Poderia comentar acerca de indivíduos, a população, a sociedade, essa comunidade, os usuários da internet, pessoas que fazem uso da internet. Há várias possibilidades em que eu posso substituir o termo pessoas por outras. Só que ele preferiu repetir várias vezes. Isso aqui gera o empobrecimento do texto. Mas aí, quando ele vai tratar especificamente, né, sobre conteúdos, informações e tal, ele traz uma gama de possibilidades, né? Ele fala sugestões de conteúdos, aí diversos assuntos também de respeito a conteúdos, né? Aí esses assuntos são o quê? Trata-se de quê? De notícias, notícias econômicas, políticas, esportivas e tal. Aí retoma conteúdo, mas isso não é grave, porque ele só retomou uma vez, não é? E ao final também ele vem trazendo essa questão do conteúdo, do assunto que é tratado na internet e tal. Então, veja que nesse trecho há as duas possibilidades. A repetição, que é clara, quando ele repete o termo pessoa várias vezes, e uma repetição de ideias. Essa que é a repetição promotora, quando você repete a ideia sem precisar necessariamente repetir a estrutura linguística integralmente. Então, quando você começa a substituir esses termos por sinônimos ou outros termos parecidos, isso mostra que você tem um amplo conhecimento do vocabulário da língua portuguesa, no caso. E aí, sua nota vai lá para cima, tá bom? Então, a respeito da repetição, sempre tenha em mente que a repetição ela pode ser benéfica desde que você repita ideias
certo? E mesmo que você repita termos, mesmo que você precise repetir um termo, deixe essa repetição para que esses termos estejam em parágrafos distantes. Por exemplo, eu citei sociedade moderna no primeiro parágrafo e posso citar a sociedade moderna no último parágrafo. Isso não vai afetar em nada, tá bom? Mas ao invés de falar sociedade moderna, eu poderia falar sociedade contemporânea ou utilizar outros termos, né? Para evitar essa repetição, tá bom? Então, vamos de fato para os mecanismos de coesão textual do tipo operadores argumentativos, que são as conjunções. Esses operadores argumentativos, gente, vocês podem usar dentro dos parágrafos, é aconselhado que vocês usem pelo menos 2 vezes dentro de cada parágrafo, um operador argumentativo, e você pode, e também os outros mecanismos, tá? Os outros mecanismos de coesão, que nós estudamos no vídeo anterior. E é aconselhado que você use pelo menos 2 vezes interparágrafo, ou seja, entre um parágrafo e outro. Lembram do texto do Aloysio Azevedo, o Cortiço? Ele já começa o texto falando não obstante. Quando ele fala esse não obstante, ele está falando em relação ao que foi dito anteriormente. Aquilo é um operador argumentativo interparágrafo, que faz uma relação entre um parágrafo e outro, tá? Muito bem. Bom, isso aqui foi o que eu acabei de explicar. Existe a relação dentro do próprio parágrafo e entre um parágrafo e outro, tá bem? E aí, quando nós tratamos de conjunções, nós sabemos que essas conjunções, elas podem trazer diversas ideias. Tem conjunções que vão explicar algo, que vão concluir a respeito de algo, que vão adicionar uma ideia, que vão alternar uma ideia à outra, que vão gerar conflito entre uma ideia e outra. Então, as conjunções são muito diversas e muito ricas. Elas são o principal meio da gente articular os nossos argumentos, da gente articular de forma enriquecedora as ideias que nós estamos colocando ali no papel, tá bom? Então, a ideia é que você diversifique esse tipo de operador argumentativo. Tem gente que fica sempre preso nos mesmos, no entanto, no mais, sendo que há diversas possibilidades para você utilizar, tá bom? Então, o primeiro que eu trago aqui a ideia para vocês, inclusive, ele tem o papel de adição, é como se ele adicionasse uma ideia à outra, certo? Fizesse relação de uma ideia em relação à outra, tá bem? Então, aqui você pode utilizar para adicionar ideias e também, ainda, não só, mas também, além disso, aliás, certo? Aqui no exemplo, para que fique um pouco mais claro, nós temos o seguinte. Esse trecho é da música do Chico Buarque, tá? Eu vou ler o trecho para vocês e vou marcando a conjunção para a gente fazer uma breve interpretação. Diz assim: agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Guardava o meu batoque e ensaiava o rock para as matinês. Ou seja, ele adicionou termos, ideias e uma frase ou uma oração ou um período a outro através da conjunção e, certo? Isso é um mecanismo interessante, não é? Porque só uma conjunção e ela pode dar já esse efeito extremamente necessário de adição no que diz respeito à construção dos sentidos, né? Eu fui à feira, olha como a gente usa todos os dias. Eu fui à feira, comprei laranja, banana e maçã. Esse i, ele dá a ideia de adição, né? E se eu trocasse? Se eu dissesse assim, olha, você vai à feira, você compra ou laranja ou maçã. Ou seja, eu usei o ou, mas ele dá uma ideia de alternância. Ou seja, eu só posso comprar uma coisa ou outra. Uma coisa é eu dizer, compre maçã e banana. Outra coisa é eu dizer, ou maçã ou banana. Eu excluo uma ideia da outra, entendeu? Entendeu? Então,
uma partícula tão mínima, não é, da língua, consegue modificar uma ideia, né? Consegue modificar, às vezes, até um argumento. Por isso que é importante a gente ter bastante cuidado, tá bem? A gente vai passar agora para os termos portanto, logo, por conseguinte, pois e consequentemente, que trazem a ideia de conclusão. Quando eu quero concluir uma ideia, eu posso utilizar esse tipo de conjunção. Por exemplo, eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho. Portanto, ou seja, conclui-se que, quanto ao caminho direito, o caminho correto e o único caminho, isso não existe. Uma frase de Nietzsche aqui que eu trouxe para exemplificar o termo conjuntivo que traz essa ideia de conclusão, né? Esse, portanto, eu poderia substituir por conclui-se que, né? Ou eu poderia substituir por logo, ou eu poderia substituir por conseguinte, e assim por diante, tá bom? Então vejam que a mudança de uma conjunção para outra, ela também muda a ideia dos termos em relação aos outros. Por isso que é importante nós estarmos atentos, certo? Atentos, no caso. Passamos para o porquê, que, já que, pois, por causa de. Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de demência. E isso é uma conjunção que ela explica termos, né? Ela explica a relação entre um período ou outro, uma oração ou outra, uma frase ou outra. Então, choramos ao nascer porque, ou por causa disso, né? O já que, o que, enfim. Quando você tenta explicar alguma coisa para alguém, você vai utilizar uma dessas conjunções, tá bom? Gente, só lembrando que há diversos tipos de conjunções. Aqui, por conta do tempo, para tentar deixar o vídeo minimamente didático, eu escolhi algumas, né? Mas existem outros tipos de conjunções, tá bom? E aí a gente passa, nesse caso, para adversativas, né? Para as conjunções adversativas, que é quando você utiliza para, digamos, colocar em xeque a ideia anterior. É tipo, gerar uma contradição ou um conflito em relação à ideia anterior. E aqui as possibilidades são mais, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Na frase, diz assim: apesar, contudo, todavia, mais, porém, as águas vão rolar. Não vou chorar. Se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Essa letra, gente, é de uma canção da Rita Lee. Eu esqueci de colocar aqui a fonte, mas é da Rita Lee, eu só não lembro exatamente o nome. Olha quantas conjunções ela utilizou, não é? Apesar, contudo, todavia, mais, porém, antes dessa música, ela faz uma reflexão. É como se as coisas não estivessem muito bem na vida, né, do eu lírico, no caso da canção. E na continuidade da canção, ela diz: mas apesar das coisas não estarem bem, não é fazendo a interpretação. Então, apesar, contudo, todavia, porém, as águas vão rolar. Então, tipo assim, apesar das coisas não estarem tão interessantes, as águas irão rolar, né? Tem uma letra do Chico Buarque que trata mais ou menos dessa ideia adversativa também, né? Quando ele diz, apesar de você, amanhã vai ser outro dia, né? Então, olha como esses termos, eles nos ajudam, né, a dar sentido para os textos. Esses termos, eles nos ajudam a encher o texto de sentido, de harmonia, e mostrando, no caso, para o avaliador, que você consegue articular as ideias com esses elementos coesivos e consegue, sim, construir um texto de forma coerente e coesa, nesse caso, né? Aqui, gente, eu trouxe para que visualmente vocês percebam que vocês verifiquem visualmente como vocês devem construir o texto de vocês. Como eu falei, pelo menos dois elementos coesivos dentro de cada parágrafo. Olha, um, dois, três. Pode ter mais, tá, gente? Dois é o mínimo. Um, dois. E pelo menos dois elementos coesivos no início dos parágrafos. Aqui já tem um dois, colocou um terceiro para garantir. Estamos falando do mínimo, tá bom? Então, isso aqui é o ideal para que você utilize
No caso, os elementos coesivos, de forma a conseguir 200 pontos na redação. Só que não adianta você encher o seu texto de elementos coesivos, os mais rebuscados possíveis, se você não faz isso de forma adequada. Você tem que entender que esses elementos coesivos, eles são partículas cheias de significados e que eles vão estabelecer significados entre um período e outro. Portanto, você precisa estar atento e saber realmente o que é que significa o porquanto, o que é que significa um conquanto que. O que significa um apesar de, naquele contexto em que você está usando, entende? Então, não é só jogar no texto, é saber utilizar de forma adequada. Trouxe alguns exemplos aqui de como não usar, tá? Que é de como não usar. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Vocês conseguem identificar qual é o erro? Tem um erro aí no uso da conjunção. E aí, qual vocês acham que é o erro? Eu aconselho que vocês deem uma pausa e tentem identificar o erro e depois confiram com a minha resposta, tá bom? Tentem fazer, gente, esses exercícios, porque não adianta você ficar só sugando informação se você não coloca essas informações em práticas, tá? Bora lá. Eu estou confiando que vocês deram uma pausa aí no vídeo e tentaram responder. Veja só, eu vou repetir aqui para que se entenda melhor. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas. Olha essa ideia. Se as pessoas não têm conhecimento de como funcionam os algoritmos, então, consequentemente, elas serão manipuladas. Se as pessoas não têm conhecimento de como funcionam os algoritmos, elas continuarão sendo manipuladas. Então, esse mais, ele não está adequado aí, porque ele não está negando nada. Né? Não existe o que negar, porque a ideia anterior e a ideia posterior estão em consonância, estão em harmonia. Ou seja, se as pessoas não têm conhecimento dos algoritmos, com certeza elas serão manipuladas, porque elas não têm esse conhecimento. O que era que eu poderia utilizar aqui? Eu poderia utilizar um consequentemente. Ou seja, se as pessoas não têm conhecimento de como funcionam os algoritmos, consequentemente continuarão sendo manipuladas. Ou poderia dizer, as pessoas não têm conhecimento dos algoritmos e continuam sendo manipuladas. Esse e só junta uma ideia com a outra. Ele não nega, ele não entra em conflito com a ideia anterior, entendeu? Então vejam como um simples mais, ele pode mudar, pode comprometer aí a sua redação, tá bom? Então estejam atentos a isso para não usar de forma inadequada. As pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo o que leem nas redes sociais. Portanto, ainda são facilmente manipuladas. Ora, se as pessoas estão se conscientizando, então o que conclui-se aqui não é que elas continuem sendo facilmente manipuladas, é que elas não sejam manipuladas. Aqui, esse, portanto, ele não está adequado, porque essa conclusão não é certa. Se as pessoas estão se conscientizando, então deveria ser. Eu vou tentar arrumar isso aqui, tá? As pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo o que leem nas redes sociais. No entanto, ainda são facilmente manipuladas. Se eu colocar um no entanto aqui, eu vou estar com esse texto ok. Se eu colocar um portanto, que é uma conclusiva, não está ok. Então, vejam, se eu boto o portanto, errado. Se eu coloco no entanto, ok, está correto, entende? Porque é um jogo de ideias, gente. Eu não posso jogar uma ideia e usar um termo adversativo se nessa oração não está contrariando ideias ali. Eu não posso usar uma conjunção aditiva, nesse caso, se não está somando ideias ali. Então, eu tenho que usar esses operadores argumentativos de acordo com os contextos. O contexto de uso tem que estar adequado. Por isso que é extremamente importante que vocês estejam atentos a isso. Eu vou deixar esse aqui
para que vocês analisem sozinhos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês responderem, vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo, que eu venho verificar se vocês realmente acertaram qual é a inadequação, no caso, né? Qual é o erro desse conteúdo, dessa frase. Aliás, desse período. Né? Gente, lembrando, nós temos uma meta, e a meta é conseguir o nível 5 na competência 4 da redação do Enem. E nós vamos conseguir como? Presença expressiva de elementos coesivos. Ai, professora, você já repetiu isso 1000 vezes, e se vocês deixarem, eu vou repetir mais vezes, para que vocês não esqueçam o que é que o avaliador vai buscar no texto de vocês, o que é que ele vai procurar. Esses elementos eles devem ser inter e intraparágrafos, pelo menos 2 entre os parágrafos e 2 dentro dos parágrafos. Raras ou ausentes repetições, de preferência ausentes, tá bom? De preferência ausentes. E sem inadequação, certo? Estejam atentos a isso, porque isso aqui é que o avaliador vai buscar na redação de vocês, tá bom? Gente, eu gostaria de agradecer pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha, né, me feito entender acerca desse assunto. Peço desculpa pelo barulho externo, isso aí foge da minha ossada, no caso, né, eu não consigo manipular o barulho externo, então, infelizmente, bastante barulho de moto e tal, mas espero que vocês tenham se concentrado, tá bom? Agradeço a atenção. Até a próxima aula. Estou vendo aí sobre o que nós vamos tratar na próxima aula. Se eu vou tratar sobre a competência 3, né, que ainda falta falar, ou a 5, ou de repente a competência 1 também, nós podemos falar. Inclusive, vocês podem deixar sugestões aqui nos vídeos, tá bom? Grande abraço, por favor, escrevam. Não existe um redator nota 1000 sem escrever, sem praticar, certo? Nós precisamos praticar para poder aprender de fato como se faz uma redação nota 1000. Não é só teoria, não é só ficar assistindo aula, é preciso escrever, tá? Grande abraço e até a próxima.